Ok. Essa paraxá, muitas vezes ela coincide com a semana de Pesach e acontece, vamos lá? E acontece que a gente acaba não lendo ela no Shabat, e a gente acaba estudando ela uma semana, chega no Shabat é Pesach, às vezes o segundo Shabat é Pesach. E aí você estuda ela por 3 semanas e só vai ler na Torá no Shabat no terceiro Shabat, e aí você passa para a próxima. Esse ano é diferente, por causa que é Shana Melberet, um ano com mais um mês, Pesach cai mais para frente, então a gente lê diretamente essa Parashat Shmini uma única vez. Então temos que dar o shur hoje e não pode deixar para outro dia. Essa Parashat tem algumas coisas que destacam ela, mas a história que mais... A morte dos 2 filhos ele tinha 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Aaron era o irmão de Moshe. Ele foi escolhido para ser o sacerdote, sumo sacerdote. Seus futuros descendentes seriam Kohanim também. Fecha a porta, Amir, por favor. E acontece uma... Na verdade, agora eles estavam inaugurando dos Kohanim, eles estavam treinando, estavam fazendo treinamento, quem ia fazer os korbanot, etc. E os 2 filhos de Aaron, eles entram sem serem convidados, e eles fazem não um korban, eles fazem um incenso. E quem estava aqui algumas semanas atrás, quando a gente estudou sobre o Ktoret ele supera, de várias maneiras, a força, o poder do corpo. É aquilo que o Kohen Gadol, que é o que ele fazia no lugar mais importante, isso no Yom Kippur tinha, mas só para a gente entender como o Ktoret tinha um poder especial, no dia mais importante, o momento mais importante era o momento do Ktoret, que era feito pelo Kohen Gadol. Então, eles foram lá, prepararam um incenso, entraram sem permissão e fizeram esse Ktoret, e saiu uma fumaça do Ktoret, entrou pelas narinas, a impressão é que queimou a alma dele, se elevou, e o momento talvez mais uma lição a mais dura de se engolir, etc. Também ele deu uma e Aaron ele ficou em silêncio. Vai dom a Aaron. Ele aceitou o consolo e não viu. Então essa é os tentam discutir qual foi chegou os 2 filhos de Aaron. E sobre isso tem várias interpretações. Vamos começar com a primeira. Rashi, né? Rashi diz... Eles tomaram vinho antes de entrar no... Então, muito bom. Uma das interpretações que eles tomaram vinho antes de entrar no Beit HaMikdash. Qual é o problema de tomar vinho? Fazer um bom lechaim. Então, quando a pessoa está embebedada, ele está proibido de fazer o serviço no templo. Tolerância? 0. Só que lá não tinha como burlar a lei, não tinha como burlar a blitz, porque era Deus que fazia. Então, errou, já ia direto. Não tinha segunda chance. Da onde os comentaristas deduzem isso, a Torá não fala que eles beberam e entraram. Então, a primeira deduz dessa passagem, Hashem, ele ordem, é proibido entrar no santuário bêbado. Então, você conclui que Hashem agora está deixando claro, olha, não vai dizer que eu não avisei, é proibido entrar. Então, logo depois que aconteceu, Hashem ele deixou isso muito claro, e esse teria sido, então, a conclusão, foi isso que eles tinham. Próxima opinião. Eles não eram casados. Qual é o problema? Não pode? Solteiro não pode? Então, uma das regras, na verdade, para fazer o serviço, a pessoa deveria ser... Por quê? Hã? Imagina quem casou 12 vezes. Imagina quem casou 12 vezes. Ok. Então, olha que interessante. Tem uma outra situação que a Torá fala que a pessoa deve ser casada. Vai ser um juiz. Ser casado e tem que ter filhos. Lá o conselho
e ela tem rachamim, tem misericórdia. Tem filhos, não sabe o que é ter, para você poder julgar uma outra pessoa. A misericórdia é fundamental, justo, como a Torá coloca para a gente. Para o Kohen Gadol, da onde a gente sabe que tem que ser casado. Então, se a gente for ver da reza, o Be'ad Beitó, ele vai ter que perdoar por si e pela sua casa. Quem é a sua casa? Sua família. Então, daqui a gente, Gadol, poder exercer, ele precisa poder perdoar por si e pela família. Para isso, então, ele tem que ter ponto que o Kohen Gadol, no Yom Kippur, tentar. Porque se a esposa dele morresse logo antes do Yom Kippur, não tem para substituí-lo. Então, já imagina lá a esposa ficar lá. Se a outra morrer, eu estou aqui já pronta para casar com ele. Vai. Esposa, gostou dessa daí? Você pode ser marido de stand-by. Você fica torcendo lá. Então, só para a gente ter uma ideia, de como isso era essencial. Então, a pergunta é já casado. Ele não está julgando ninguém, ele está rezando. Então, o Estrada diz que é mais humilde, já sofreu bastante. Ele está representando todo mundo também. Então, e qual é o problema? Ué, não é problema. Assim, está representando todo mundo. Porque ele precisa ser casado. Nessa, assim, é importante casar, sim, é uma mitzvah, ser de filhos, sim, mas por que isso? Impossibilita ele de fazer o papel de Kohen Gadol. Kohen Gadol é rezar, fazer as coisas direito, você não sabe. O papel que ele exerce é fundamental, ele é um líder, ele é um exemplo para tudo, todo mundo se fazer. Então ele precisa estar casado. Não, precisa ter casado e ter filhos. Essa ok. Fala, Michel. Não gostou da ideia? Deixa, tá, gente. Mais uma. Mas vamos lá. Casado? Só para saber. Você fala assim em casa também? Ok. Então, vamos lá. Quem mais lembra mais uma? Por que eles morreram? A Torá fala claramente, porque eles trouxeram um fogo estranho perante Deus. O que é fogo estranho? Ninguém te convidou. Você não pode entrar na casa de Hashem e fazer o serviço que você queira. Você não foi convidado. Quando que os dois, o pai e o eles poderiam assumir? Eu não lembrava dessa, pai, então repete. Não sei se é um motivo de falar, né? Que eles, quando que o Moshe e o Aaron vão falecer, para a gente substituir. Eles queriam liderar sobre os aspectos igual o Moshe fazia com o Halachot, ele queria mais elevado, mais ligado com regeneração, com fogo, incêndio. Não, é confiável. Nissim está falando que os filhos fizeram um comentário, estavam esperando, talvez em seus corações, quando que o pai e o tio vão morrer, para eles poderem assumir. Mas não com uma intenção má, mas com uma intenção, digamos assim, de novo de uma maneira mais elevada, mais espiritualizada. Então, tanto é que eles fizeram que eles não foram que eles foram matar, eles foram fazer um tipo de sacrifício. Lembra? Existe uma regra que quando na cidade ele é o mestre, ele é o professor, você não pode falar uma lei. Você é aluno, está a cidade, mais ainda do que a cidade, não lembro exatamente qual é o tamanho. Se o teu rabino está aqui, ele está exercendo o papel de rabino, estamos dizendo especialmente no modelo antigo, que ele era o mestre, nascido do povo de Israel. Você é um aluno que cresceu com ele, aprendeu com ele. É ele que define a Halachá, diferente de hoje, que a Halachá está no livro. Antigamente não estava no livro. Alguém pergunta, qual pode fazer isso? Você perdeu o teu emprego. Por quê? Você só pode se tornar um rabino depois que você
recebeu especificamente, falou, olha, apesar que eu estou aqui, eu vou tirar uma licença, eu vou descansar um pouco, você pode... Então, você falar significa literalmente na frente. Mas ele está vivo, você está na cidade, então você tem... fizeram, eles tomaram como se fosse alguém que está decretando, não tem você essa permissão, sem que eles tivessem, sem o mesmo tipo de atitude como alguém que o mestre está aqui, você vai lá, qual é a lei? Eu sei a lei, eu vou dizer. Então eles foram lá na frente, ninguém chamou vocês para fazer isso, e eles morreram por isso. Por causa da Hierarquia. E assumir uma competência que eles Perfeito. Aqui o senhor está falando, existe um comentário no Mishnah que diz que Moshe era muito mais rigoroso que Aharon, ele entendia cada Moshe não, ele, entre essas, era mais duro. Sim. Mas esse não é um comentário, Rabino, que a gente... Moshe era o grande líder do povo. Meio, tipo, indelicado. Só comentar, quando Aaron faleceu, quando Moshe faleceu, qual a diferença? Que Aaron, ele buscava... Moshe não fazia paz? Não. Moshe era a verdade. Não meias palavras. Aaron, ele conseguia navegar nas entrelinhas para poder fazer as pazes. E cada um tem um aspecto importante, essencial. Você tem que saber ser político, não político no sentido que a gente dentro das leis da Torá. Ele é firme Yaakov Adin Etahar. A lei está aqui, tem uma montanha na tua frente, a lei é a lei. Então são duas características diferentes. Precisava receber a Torá, então não é um demérito para ele. Moshe era um legalista. Legalista. O que está na lei não tem interpretação formalmente escrita. Né? Perfeito. Eu gosto das suas definições. Na caixa. Você conhece? Receita Federal, tá certo. Mas isso, os advogados eles iam falar que os advogados aqui não falam. Não... Ok. Então, antes da gente passar o que foi o consolo de Moshe, a explicação, tem duas explicações sobre esse conceito. Porque essa discussão, o que eles fizeram de errado? Fizeram de errado A, B, que é isso, será que é aquilo? Uma das explicações fala fizeram foi o seguinte, eles, como o Nissim começou a falar antes, eles queriam um judeu espiritual. Você conhece aquele judeu de coração? Hoje tem realístico. Ele lê livros de Kabbalah, mexendo lá com os anjos, Torah Mitzvot. Não precisa cumprir aqui do conhecimento. Isso é uma versão muito mais baixa do que iam fazer era ter um mundo espiritualizado, aonde eles escapam do mundo, fogem do mundo, conectados com Deus, sem ter que colocar. Deus colocou a gente aqui para trabalhar, quero sentar, rezar, estudar e não preciso mais nada. O maná vai cair do céu. Deles, em todas essas coisas que a gente falou, na verdade, chegam num único denominador. Estar casado, o que é casar? Você vai ter que agora assumir compromissos, parnassá, esposa, lidar com o dia a dia, certo? Então, a pessoa quer o quê? Ceder. Sim, senhora. Celibato, tá certo? A mesma coisa quando você fala que eles se embriagaram. Aonde a gente tem mais natural alguém que se embriagou? Noah. O primeiro que se embriagou, Noah. Qual era a intenção dele? Será que ele era tão malvado assim? Então, a explicação mais profunda é que ele queria fazer o que Rava fez. O que Rava fez? Comeu do fruto proibido. Qual que era o fruto? Conforme uma das opiniões, vinho. A Rava tentou a uva e ela iria, se esperasse mais 3 horas, poderia espremer a uva, fazer o vinho do Shabat. Então ela tomou, não deu certo. Noah tomou, também perdeu o rumo. E eles também entraram
nessa mesma ideia. Qual que é a ideia do vinho? Dentro do vinho sai o segredo, e o segredo de cada um é diferente. O segredo deles era bom, mas eles queriam, na verdade, perder a consciência. A ideia, por exemplo, tipo, que a gente até a gente não saber distinguir, não é a gente não saber distinguir literalmente, porque se você não sabe distinguir, mas acima da consciência, através do yadá, não vem do conhecimento, vem da sua essência. Então eles queriam viver uma vida que nesse mundo não existe. Idealista, mas não era aquilo que Hashem queria. Na linguagem cabalística isso chama Ratzó Bli Shov. Ratzó é aquele desejo, aquela inspiração, mas a inspiração, ao invés dela te fortificar no dia a dia, você quer continuar na inspiração. E continuar inspirado, e você não quer transformar aqueles que estão ao seu redor. Por isso, então, eles não se casaram. Por isso, eles se embriagaram. Por isso, eles fizeram algo, mesmo sem terem sido convidados, eles foram lá e fizeram. O que eles fizeram? O Ktoret. O Ktoret, diferente do Corban, no sacrifício, você tem que pegar um animal. Então, você já está lidando com o físico, com o material. Eles estão pegando o incenso de todos os 5 sentidos. A gente explicou outra vez o Reach, o cheiro, é aquele que liga diretamente com o espírito. Inclusive, o Reach, a gente explicou que ele foi o único que não tirou proveito do Etz Hadat, do fruto proibido. A Rava, ela ouviu, viu que era um fruto atraente, experimentou, palpou, experimentou, ainda falou também, usou para falar para o marido, mas ela não tinha cheirado. Por isso, o cheiro, ele foi preservado. O cheiro é algo, digamos assim, que ele atinge direto a nossa alma. Então, por isso, digamos assim, o cheiro foi preservado, ele está puro. Portanto, por isso a gente faz no Motzei Shabbat, expliquei por isso no Motzei Shabbat, a gente cheira, etc. Através do cheiro, a gente consegue acalmar a alma. Por que o cheiro? Porque ele consegue atingir diretamente, na verdade, a explicação científica, porque ele vai direto para o sistema nervoso. O nariz, ele não tem nenhuma barreira, vai direto para a área do cérebro sem nenhum tipo de barreira. Ah, verdade, pode explicar para a gente. Ele é Cohen, agora você entendeu por que ele é torrino. Quer? Sim. Mas foi por isso que ele quis ser o torrino? Sim, acho que sim. Só para depois do incenso? O Moshe Rabbeinu, quando ele entrava lá, ele precisava fazer um incenso cada vez para poder Deus falar. Por Cohen Gadol, Hashem, etc., se revelava depois que fazia. Essa é uma transgressão, talvez. Então, a transgressão deles não é num nível que alguém foi lá, entrou onde não devia e fez o errado. A intenção deles era baseada num erro filosófico profundo que eles fizeram. Que eles entenderam que a gente está aqui para se elevar. E eles, entre aspas, conseguiram o que eles queriam. Foi uma consequência dos atos deles. Eles vêm para o céu. E eles se elevaram. Mas, na verdade, eles queriam dar a própria vida na Terra. Perfeito, exatamente. Se você tem que estar na materialidade para aprender algumas coisas, perfeito, eles já queriam voltar a algum lugar que exatamente, não justificava a vinda deles. Exatamente. Por isso, então, eles foram embora. Antes do pecado. Antes do pecado do Adão e Eva. Sim. Eles queriam voltar para esse lugar antes. Porque quando eles comeram o fruto, aí veio a consciência. Eles queriam voltar antes. Perfeito. Então eu vou ligar isso que você falou com o Purim. Estava vindo todo um shur muito, muito bom. Explicar melhor. Acho que não entra muito bem nesse conceito. Então, o que o Nissim falou, o que eles queriam? Isso que era o que Noah também queria. O que aconteceu com Noah? Noah, depois que o mundo teve um restart, ele falou, bom, então agora acabou o mal. Deus exterminou o mal. Terminou o mal. Então podemos voltar como era o mundo antes de Adão ter comido do fruto proibido. O que eu vou fazer? Vou me embriagar. O que significa espiritualmente? Podemos nos elevar. O mundo não tem a materialidade. O ruim já acabou. Ele se enganou, ele achou que Deus tinha exterminado o ruim. Deus acabou, terminou com aquelas pessoas, mas o propósito do mundo continuou. Então ele falou, deixa eu me elevar. Qual foi o resultado da bebida dele? Trágica. Mas foi um erro também filosófico. Estamos falando de Noah. O cara
falava com Deus, ele passou um ano direto na Teivá, vivendo lá o Ganeda, não é qualquer um. Então, o erro dele não é, vou sair para festejar, tomar um drink. Ele tinha um propósito. Então, como era antes de comer do fruto proibido, só um mundo de espiritual. Sem precisar fazer o propósito mais difícil, que é casar, e mesmo assim vir no shiur, ter filhos, mesmo assim estudar a Torá, ter preocupações, ter dificuldades e desafios. Peruca? Você sabe como fala peruca em hebraico? PA. A gente fala todos os dias, vê a PA em shiur. A PA não tem limite. Quando você compra uma, já tem a outra próxima. Tá? Já tem que reformar a outra. Então está sendo gravado. Perfeito. Então, já está escrito nos livros que os maridos têm que comprar bastante peruca para as esposas. Estou falando o psaco rabínico. Ok. Próximo. As mulheres que estão aqui escutando, vou explicar para vocês. Aqui tem o clube do Bolinha, eles chegam aqui, reclamam tudo que tem que reclamar da esposa, jogou para fora e chega bonzinho em casa. Se não tivesse o clube do Bolinha aqui, as piadas das mulheres, vocês iam sofrer mais. Então... Sofrer mais. Ok. Então, qual que é a ideia? Então, então esse é o propósito que o Nissim mencionou, que eles queriam também essa mesma coisa. E olha que interessante, se a gente for ler a Halachá, a lei judaica, não é um costume, não é uma tradição, está na lei, no código de leis. Chayav, inish lipsumei bepuraya, adeloyada, ben arur mordechai, ben arur aman de baruch mordechai. A pessoa tem que beber até não saber distinguir entre bendito é Mordecai e maldito é o Aman. Então, peraí, vamos comemorar a nossa vitória sobre Hitler. E vou tomar tanto até já não saber quem é o inimigo e quem é o amigo. Tem sentido? Você pode falar, toma até você cair. Toma até cair, que hoje é um dia... E o que significa isso no judaísmo? Você fala, eu vou perder a noite. Eu vou celebrar um dia que eu vou perder a noite. Tem sentido? E assim que você vai celebrar, qual a resposta? Você não cumpre, você não bebe, igual eu. Vai dormir. O Uremá, o Beit Yosef, o líder dos Faradim, ele fala que ele deixa assim, preto no branco, tem que tomar até não saber distinguir. O Uremá, o líder dos Ashkenazim, ele fala, olha, tem aqueles que não fazem literalmente, etc. Você algum hora que você dorme, você está sem consciência, a mitzvah. Mas quem é Faradim deveria fazer 100%, em cima. Fez isso? Hã? Mais ainda. Eu sei que você voltou dirigindo a Aldeia da Serra. Se você fez essa mitzvah certinho, voltou dirigindo... Não sabia a diferença entre o bem e o mal. Sabia mais as leis? Pode, não pode? Ok. Então, qual é o sentido? Não, além do sentido prático, qual é o sentido filosófico da Malachá, o judaísmo colocar? Não, muitas pessoas interpretam, tem um dia, sabe o quê? Deixa, um dia você bebe, está liberado. Um dia no ano, está liberado. Não é isso não é judaísmo. Não existe isso. Não tem um dia está liberado. Ou é uma halachá, ou é judaísmo, ou não é judaísmo. Não existe isso. Qual a resposta muito profunda e muito bonita que condiz com aquilo que a gente está falando? A pessoa deve tomar até que ele não saiba a diferença entre o bem e o mal. O nosso mecanismo é como a gente consegue chegar no certo, que é errado, funcionar é através da nossa consciência. E é a maior dádiva que Hashem deu para a gente. Ele deu a Torá, eu posso absorver a Torá e através da minha consciência, do meu intelecto, conseguir distinguir entre o bem e o mal. O que acontece? O cérebro, Arthur vai explicar para a gente melhor, ele é fantástico, mas as decisões unicamente você pode algo que vem da essência nossa. A gente precisa recorrer a essa ferramenta, uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem as suas limitações, não é? Por isso que o sonho é aquele que revela teu subconsciente, porque o filtro cérebro, o filtro consciência não deixa passar aquilo que está lá no fundo. Chega no dia de Purim, o que você deve fazer?
não é que você não distingue entre o bem e o mal. A distinção entre o bem e o mal não é proveniente da lógica. É proveniente da sua essência. Normalmente, para você saber o que é bem e o que é mal, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa identificar. Existe uma maneira de você distinguir o mal instintivamente. É isso que você precisa fazer. Você vai tomar de tal forma que você vai deixar o teu cérebro de lado. E a tua distinção entre bem e mal vai vir da sua essência. Por que isso acontece em Purim? Porque Purim justamente aconteceu exatamente isso. Por que Amã queria matar os judeus? Qual foi a justificativa dele? O Mordecai não se curva. O Mordecai não se curva. Bota ele na prisão, bota ele na forca. O que tem a ver o povo judeu com isso? O que tem a ver as mulheres, as crianças que moram tão longe? O Mordecai não quer se ajoelhar. Diz para a gente a Megilá que Guido lo etá Mordecai, que disseram para ele quem era o povo. Quem era o povo? Mesmo aquele ele está fazendo isso da boca para a verdade. Todo judeu tem alguma coisa lá dentro que eles nunca vão aceitar você. Nunca vão. Eles têm algo na lógica. Se Mordecai era um idealista, ele acreditava que não pode se ajudar, dar tanta importância para uma pessoa lógica. Vamos eliminar o Mordecai. Está acabado o idealismo, acabou a ideia. Mas quando falaram para ele que isso era algo inerente, qualquer judeu, qualquer criança, menos assimilado, todos eles estão inabalável com Hashem, e eles nunca vão aceitar a idolatria, então ele entendeu poder se manter. Amã era o protótipo para que a maldade possa ter luz. Ele falou, eu preciso exterminar todos os judeus. Ele tinha sensibilidade, ele sabia, diferente da Raja que deixava levar, mas o Amã não. Ele sentiu que o exemplo, na verdade, ele mostrava quem era todo o povo judeu. O que ele decidiu fazer? Qual foi a nossa vitória? Qual foi a nossa vitória? A nossa vitória não foi certo. A nossa vitória não foi certo. E que Amã é malvado. Qual foi a nossa vitória? Autossacrifício. A Esther entrou no palácio, estudou a Torá durante um ano de autossacrifício, mostrando que a nossa conexão com a da lógica. Porque a lógica poderia... A Torá me permite, eventualmente, não estudar por hora, e depois a gente... Hoje colocou incentivo colocar em risco. Isso foi Messirut Nefesh. Salvou quando a gente identificou que a nossa a razão tem que fazer para, na verdade, o propósito, como o Jaime falou antes, da gente racionalizar e trazer isso para o mundo material. Então, o que Amã ele percebeu, que a nossa conexão com Hashem não começa, é uma conexão, isso chega no dia do Purim, o que a gente tem que fazer? Chegar num nível, claro que quem é Amã, quem é Mordecai, mas não começa pela razão, e sim pela intuição espiritual de cada um. Atingindo o Purim, porque essa foi a causa de essa foi a causa do milagre que Hashem fez e reverteu toda a ideia. Isso, mas no resto do ano, dá para você manter esse nível de quando Purim é que Purim, que Yom Kippurim, fez no ano, no lugar mais sagrado, o Kohen Gadol. Ok? Inspiração é maravilhoso. É importante você ir acima da razão de vez em quando, para você ver que a nossa conexão é essencial. Mas depois você precisa trazer isso para a razão também. Esse é o nosso papel. Viver acima da razão não é o modo que Hashem espera que a gente viva aqui nesse mundo. Então eles fizeram justamente isso, queriam que fosse Purim o dia inteiro, queriam que fosse Yom Kippur o ano inteiro. O que significa? Eu vou ficar rezando, não vou me casar, não vou me conectar com o mundo material, vou fazer um incenso, vou entrar lá e vou me conectar. E a lição que fica para a gente é
inclusive agora vem a parte do consolo que Moshe falou para Aaron, que eles foram considerados sagrados. Deus ele tinha falado para Moshe que ele vai inaugurar o templo com pessoas sagradas. Ele pensou, talvez sou eu, Moshe, ou talvez você, Aaron. E agora eu vejo que eles são mais sagrados que nós. Sagrados, no sentido que toda a intenção deles era de se espiritualizar. Mas fizeram um erro nesse aspecto. Fizeram um erro sutil, que eles esqueceram que todo o propósito de se espiritualizar não é para ir e ficar lá, e sim subir para a gente poder transformar esse mundo. Então, às vezes, a gente gosta de ficar na inspiração, é gostoso, venho para o Brasil, estudo muito a Torá, eu tenho que lembrar que se Deus me colocou em Miami, é para voltar para lá e transformar Miami. Não adianta eu falar, vou ficar aqui no Brasil com o Mauro, adoro o Mauro, quero ficar aqui por muito tempo. Tá certo? Isso aí ele vai falar em particular. Então, a ideia é a gente saber qual é o nosso propósito. Então, no dia a dia é difícil a gente ter inspiração. Eu sempre penso, eu não estou com risco de errar como Aaron, os filhos de Aaron. Acho que eu não sofro desse risco. Eu me inspirar demais e sair desse mundo, eu acho que eu estou bem ancorado nesse mundo, o mundo segura a gente bastante. Mas a ideia é que, de uma maneira sutil, às vezes, a gente se lamenta pelo nosso dia a dia. A gente se lamenta, poxa, eu poderia fazer mais. Poxa, eu poderia rezar mais. Tudo bem. Mas entenda que todo o propósito é, se a Hashem te colocou no mundo que você tem que trabalhar, então você tem que trabalhar. E essa é a nossa função. Foi para precisa ser um ser humano com habilidades, com desafios, com Yeserará e transformar esse mundo. Então, eles erraram nesse aspecto, estão seguindo talvez a cronologia de Adam, Noach, os filhos de Arão poderiam entrar nessa mesma linha de pensamento, eles queriam se elevar e sair desse mundo e esquecer qual era o propósito deles aqui nesse mundo. Então, a mensagem é muito clara para a gente buscar educação, aprender deles. Isso foi o consolo de Moshe para Arão. Mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, a Torá fala, não. A pessoa, quando ele vai entrar no Beit HaMikdash, ele tem que estar sóbrio. Não adianta você querer beber e esquecer do mundo. Mesmo que beber não significa curar. Beber pode ser embebedade, espiritualidade, a ponto que você perde a razão, você vai acima da razão, é importantíssimo, é vital. Mas não todo dia, não toda hora. A gente tem que cair na real e transformar esse mundo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gichabes, gente. Ficar aqui.